pessoal. Então, continuando aqui nossa aula sobre Revolução Industrial. Na semana passada, a gente viu as causas da Revolução Industrial e a gente conversou, né? Vocês escutaram as músicas que criticam essa aceleração na vida, né, dos trabalhadores, na vida humana, que essa revolução causou no nosso cotidiano. Então, nós somos um resultado desse processo da Revolução Industrial. Na realidade, a gente ainda vive essa revolução, tá? Ela começou lá no século XVIII, que foi a primeira Revolução Industrial. No século XIX, a gente tem a segunda Revolução Industrial e a partir de 1950, a terceira. Então, a gente ainda está vivendo esse processo de mudanças, né, de invenção de tecnologia. Então, as duas músicas, né, tanto a da Legião Urbana quanto do Paralamas do Sucesso, criticam isso, principalmente a questão da poluição, né, que é o lado negativo, e o fato da gente não ter tempo, né? A gente vive nessa correria de trabalhar, ganhar dinheiro, ter e não do ser. Então, é algo que essa revolução proporcionou aí pra gente. Mas é evidente, é claro, que sem essa transformação da indústria, né, da produção, provavelmente a gente não estaria se encontrando hoje, né, através aí das telas de celulares e computadores. Então, se a gente faz parte desse processo, se ele não tivesse acontecido, a gente não estaria agora. Então, o que está acontecendo? Essa pandemia está fazendo a gente transformar as nossas relações sociais, inclusive a escola teve que se transformar para se adequar a isso. E a tecnologia está ajudando a gente a manter, né, os conteúdos em dia para que vocês não sejam tão prejudicados. Mas isso só é possível através da tecnologia, né? Sem ela, a gente não estaria aqui agora. Então, as causas da Revolução, só para a gente dar uma relembrada. A Revolução Gloriosa, né, que ajudou a burguesia a ascender politicamente, então limitou o poder do rei e auxiliou a burguesia a participar da política. Um investimento em ciência, então eles já tinham aí uma valorização do pensamento racional e o desenvolvimento aí de pesquisas para descobrir novas tecnologias. A mão de obra barata que veio dos campos, né, por conta daquele processo de cercamentos. Então, o cercamento ele foi essencial aí para gerar uma massa de trabalhadores que seriam mão de obra barata nas cidades. O acúmulo de capital feito pela Inglaterra, então desde da colonização, da Idade Moderna lá com a Rainha Elizabeth, que eles começaram a investir no mercantilismo. Então a Inglaterra ela foi acumulando muito capital e pôde investir aí, né, em ciência, nas indústrias. Então isso ajudou a Inglaterra a se desenvolver nesse sentido. E fontes de carvão mineral né, e ferro, que foram matérias-primas essenciais para esse processo da primeira revolução industrial. Então, essa primeira revolução industrial ela aconteceu na Inglaterra no século XVIII. E o que foi então a revolução industrial? Ela foi uma mudança na maneira de produzir os produtos, utilizando máquinas. Então, antes o trabalho era artesanal, né? Se a gente pegar lá na Idade Média, um artesão ele sabia ter o acesso desde a matéria-prima, sabia todas as etapas da produção do produto que ele ia gerar, e aí ele é que colocava o preço final. Então ele tinha noção de tudo, né? Desde pegar a matéria-prima até o produto final. Ao longo do tempo, isso já foi mudando, né? Na Idade Moderna, a gente tem as manufaturas, que já o trabalhador ele já vai perder um pouco a noção, né, de todo esse processo. Então, já tinha um burguês que alugava um galpão
e aí ele dividia, né, o trabalho em etapas, então cada trabalhador fazia uma etapa, e o dono desse galpão é que dava a matéria-prima, certo? Com a indústria, esse processo ele vai se acelerar ainda mais, né, com a produção das máquinas. Porque aí quem vai fazer o produto é a máquina. E o trabalhador, ele vai controlar só esse processo de produção da máquina. E muitas vezes só uma etapa. Então ele ficava lá apertando um parafuso do produto. Ele não tinha noção do todo que estava sendo produzido, tá? Então, de um trabalho, ó, que era artesanal, a gente passou, deixa eu só pegar um grifa-texto aqui. Então, era artesanal lá na Idade Média, passou para manufatura, que é isso que eu expliquei agora, que já tinha a divisão do trabalho e o trabalhador, o artesão, ele perdeu, né, a noção de produzir inteiro. E na Revolução Industrial passou para maquinofatura, tá? Então, a maquinofatura é esse processo de utilizar as máquinas para a produção, né, de produtos. E a principal, né, área que foi atingida em primeiro lugar foi a indústria têxtil, né, como a gente já viu nas atividades. Então, é essa indústria aí que vai ser atingida primeiramente. Então, se a gente teve as causas, né, foi aquilo que a gente viu, a gente tem a mudança, que é a transformação na, na forma de produzir os produtos. Que outras mudanças essa revolução gerou para a gente? Então, uma das primeiras mudanças é o aumento populacional das cidades, certo? Então, as fábricas, elas atraíam trabalhadores das áreas rurais que tinham sido expulsos pelos cercamentos. Essas cidades, elas foram crescendo sem ter um planejamento. Então, não tinha saneamento básico, não tinha para essas pessoas, né, que eram trabalhadores mais pobres, eles tinham péssimas condições de vida, de moradia. Então, essas cidades elas eram muito desorganizadas nesse início. A gente vai ter também a construção de galpões, tá? Então, se a gente pegar as imagens, né, dessas indústrias lá da Inglaterra, elas eram feitas em grandes galpões, nos quais esses trabalhadores, né, iam trabalhar. E geralmente os donos das indústrias eles construíam o galpão perto da casa, né? Eles construíam as casas perto desses galpões para que os trabalhadores não se atrasassem. Então, o próprio dono da indústria ele também era dono das moradias onde esses trabalhadores iam trabalhar. E muitas vezes, então eles pagavam o salário desse trabalhador, que não era um salário, né, de miséria, e depois esse trabalhador ainda pagava de volta o aluguel para o dono da fábrica, tá? A gente vai ter aqui, ó, a busca exagerada pelo lucro. Então, a Revolução Industrial, ela é uma consolidação do sistema capitalista. Ou seja, a burguesia vai aumentar ainda mais o seu poder, né? E vai se elevar aí como uma classe social dominante. Um problema que surge é a substituição do homem pela máquina. Então, ao longo do tempo, as máquinas elas vão substituindo, né, as pessoas, os trabalhadores, e aí esses trabalhadores vão ficando sem emprego. E aí a gente vai ver que isso teve consequências. Vocês vão ver isso, estudar isso mais para frente. Uma das mudanças importantes e positivas foi a criação do navio a vapor e da locomotiva. Por que isso foi importante? Porque o transporte acontecia de maneira mais rápida entre os continentes, entre os países, ou seja, as distâncias diminuíam. A gente tem uma outra mudança, né, que é em relação à visão de tempo, do tempo rural, que era o tempo lá da Idade Média,
que tudo era baseado nas transformações da natureza, então estava tudo muito ligado às estações climáticas que a gente tem, certo? E o tempo da fábrica ele é diferente, porque tempo significa dinheiro. Então, quanto mais produção, quanto mais o trabalhador trabalhar, ele vai produzir mais e vai gerar mais lucro para a burguesia, certo? Para o dono da indústria. Então, essa é uma mudança aí importante. Então a gente tem, deixa eu só vir aqui para frente. Além dessa mudança, a gente vai ter dois grupos sociais que vão surgir desse processo, né? Ou que vão se consolidar. O primeiro é a burguesia, que são os donos dos meios de produção. Então, eles é que eram donos das indústrias da matéria-prima e as pessoas vão trabalhar para eles para produzir lucro para eles. E a gente tem o proletariado, que são os trabalhadores, são os operários, certo? Os proletários, eles não têm propriedade privada, eles não têm como investir em produção. A única propriedade que eles têm é a força de trabalho deles. Ou seja, eles vendiam essa força de trabalho para a burguesia em troca de um salário, tá? Um salário que era ruim. Proletariado vem lá da Roma Antiga, quando as pessoas elas tinham muitos filhos, isso era chamado de prole, tá? Então é uma continuação disso, porque essas pessoas também vão ter muitos filhos. E aí, quais são as condições de vida desses proletariados? Que é a grande questão e é a grande crítica que a gente tem que ter em relação a esse conteúdo, que é a questão social, né? Então, economicamente, a Revolução Industrial ela foi boa, ela gerou tecnologia nova e positiva, mas ela tem lados muito negativos, que é o lado social, né, de uma exploração aí dos trabalhadores, e o lado também do meio ambiente. Então, vamos falar aqui dos proletários. Eles não tinham direitos trabalhistas, tá? Então, isso não existia. Ou seja, eles trabalhavam aí de 12, 14 até 18 horas por dia. Então, eles trabalhavam praticamente o dia inteiro. Os homens, mulheres e crianças trabalhavam, tá? Então, não se tinha aí uma ideia de infância. A criança tem que ir para a escola. Não, criança era visto como um mini adulto, que desde a Idade Média era assim, e as crianças trabalhavam. Mas crianças e mulheres ganhavam menos que os homens, certo? Então o salário era menor. Eu já li, né, em documentos que muitas vezes eles pegavam um barril com água, né? As crianças às vezes dormiam nas fábricas porque ficavam cansadas, e aí eles pegavam a criança pelos pés e colocavam dentro do barril com água para ela acordar, certo? Isso os donos faziam. Então, mulheres e crianças ganhavam menos que os homens, mas a família inteira tinha que trabalhar para conseguir sustentar, certo? Então, eles precisavam, todo mundo dentro das indústrias para eles conseguirem sobreviver. Se eles tivessem algum acidente de trabalho, eles não iam ter nenhuma indenização, então eles iam ser mandados embora ou teriam que continuar trabalhando do jeito que desse. E as mulheres não tinham direito à licença maternidade, ou seja, teve filho, vai ter que continuar trabalhando ou sai do emprego, tá? Então não tinha nenhum tipo de direito trabalhista, que é a grande questão aí desse período, ok? Então a gente falou aqui das condições de trabalho. Mais para frente a gente vai ver que essas péssimas condições elas tiveram consequências, tá? E isso a gente vai acabar estudando mais para frente, que é a luta pelos direitos trabalhistas dos proletários, ok? Então, por enquanto é isso. Vamos agora fazer as atividades novamente. Eu vou parar a gravação aqui. Muito obrigada, gente.